Você já sentiu aquela pressão no meio da testa e ficou imaginando: isso é só uma dor de cabeça comum? Ou minha glândula pineal está despertando? Essa pergunta tem tirado o sono de muita gente. A boa notícia é que com algumas checagens simples e um pouco de disciplina, você pode aprender a distinguir uma cefaleia de um processo mais sutil de ativação interior. Antes de qualquer coisa, atenção! Se a sua dor for intensa, acompanhada de vômito persistente, perda súbita de visão, fraqueza de um lado do corpo, confusão mental, desmaio ou febre alta, procure atendimento médico imediatamente. Não substitua esse roteiro por avaliação profissional quando houver sinais de emergência. O primeiro passo é entender, de forma prática, o que normalmente chamamos de dor de cabeça e o que costumamos nomear como ativação da pineal, neste contexto. Quando falo de dor de cabeça, refiro-me aos quadros mais comuns que as pessoas experimentam. A cefaleia tensional. Aquela sensação de bandagem apertando a cabeça, desconforto difuso, tensão no pescoço. A enxaqueca, dor intensa, muitas vezes pulsátil, que pode vir com sensibilidade à luz, ao som, náusea ou aura visual. E a cefaleia sinusal, dor localizada na região facial, piorando com mudança de posição e associada à congestão. Esses tipos têm características observáveis: localização definida, padrão de surgimento e gatilhos reconhecíveis, como estresse, falta de sono, desidratação ou alterações hormonais. Quando falamos de ativação da pineal, estamos falando de uma experiência subjetiva, energética e perceptiva. Não é um diagnóstico científico padronizado, mas um termo usado por buscadores espirituais para descrever sensações como pressão central no terceiro espaço entre as sobrancelhas, flashes de luz com os olhos fechados, mudanças súbitas na percepção do tempo, uma sensação de expansão ou download no campo mental, zumbidos ou ressonâncias internas que não se comportam como dor típica, e uma curiosa neutralidade emocional que às vezes surge depois. Vale reforçar: nem todo sintoma desse tipo é necessariamente espiritual. Ruído mental, fadiga e problemas médicos também podem provocar sensações parecidas. Por isso a checagem. Se essa mensagem está falando com você, deixe nos comentários só uma palavra: pressão, se você costuma sentir pressão no meio da testa, ou dor, se suas dores se parecem mais com cefaleia tradicional. Isso ajuda a gente a perceber padrões enquanto seguimos. Agora, vamos para algo prático e replicável. 3 chaves que vão orientar a sua leitura do sintoma: reconhecimento, autoridade e comando. A primeira chave, reconhecimento, é a capacidade de perceber com precisão. O que você sente exatamente? É dor aguda? É peso? É vibração? É claridade? A segunda, autoridade, é assumir controle corporal e atencional, postura, respiração e presença que reduzem o ruído confundidor. A terceira, comando, é o teste intencional, uma declaração curta ou um pedido interno que visa provocar uma resposta mensurável. Juntas, essas 3 etapas compõem um protocolo que você pode aplicar em casa em segurança, sempre observando os limites que já mencionei. Antes de descrever o protocolo, um aviso sobre ruído. Imagine sua mente como uma sala com muitas rádios tocando ao mesmo tempo. Arcontes, demiurgo ou simplesmente pensamentos intrusivos. Chame como preferir, são metáforas para esse ruído. Esse barulho mental altera sua atenção e pode transformar um sinal físico simples em uma narrativa dramática e enganadora. A estratégia essencial é silenciar o ruído o suficiente para ouvir o sinal verdadeiro. O protocolo que proponho tem 6 passos claros: preparação, desconectar, descer, ressonância, reportar, comandar e soltar, observar. Vou explicar cada etapa, com exemplos de sinais para você comparar com o que sente. Preparação. Primeiro, verifique sinais de alarme médica que já citei. Em seguida, sente-se com a coluna ereta
ou deite-se de forma confortável, com apoio para o pescoço. Hidrate-se com água e garanta que não está com fome ou com baixa glicemia. Tenha alguém por perto se estiver sozinho e com histórico de crises mais graves. Esses cuidados básicos reduzem causas ambientais de dor e tornam o teste mais confiável. Desconectar. Feche os olhos por alguns instantes e leve sua atenção para a respiração. Faça 3 respirações longas e completas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Ao expirar, imagine que está levando o ruído para fora do corpo. Não tente controlar pensamentos. Apenas reconheça-os e os deixe passar como nuvens. Esse pequeno deslocamento reduz o efeito de pânico e de interpretação catastrofista, o ruído, e prepara você para sentir com mais fidelidade. Descer. Visualize um elevador na sua coluna vertebral. Esse elevador baixa da base do crânio até o centro do peito, parando atrás do externo. Traga a atenção para esse espaço atrás do osso do peito. Respire no abdômen e sinta o movimento do ar preencher a região torácica. Essa ancoragem corporal desloca sua consciência do céu, da cabeça para a base, reduzindo o hiperfoco na testa e permitindo distinções mais sutis. Ressonância. Agora, por 60 a 90 segundos, mantenha a atenção nesse espaço atrás do externo e observe com precisão. Existe algo que vibra? A sensação que você sente é localizada na testa ou irradia do centro do peito? É uma dor compontada, que piora ao tocar a região ou ao movimentar o pescoço, ou é uma vibração interna, uma pressão estável ou flashes de luz com os olhos fechados? Dor de cabeça típica costuma ter características claras. Pulsação, piora com movimentos, sensibilidade à luz e som, possivelmente náusea. Ativação reportada costuma vir como ressonância, luz interna, sensação de expansão, sensações que acompanham uma mudança no estado emocional, sem necessariamente provocar náusea intensa. Tome notas mentais ou, se puder, anote imediatamente após o experimento. Reportar, comandar. Em seguida, em voz baixa ou internamente, faça uma declaração curta e neutra para testar resposta. Algo como: estou checando este sinal. Seja dor comum ou ressonância. Responda agora. Ou, se preferir um tom mais espiritual, pode dizer: mônada, confirma? Lembrando que mônada aqui é tratada como metáfora para a centelha interna, uma referência simbólica, não uma afirmação dogmática. A ideia do comando é simples: provocar uma mudança no padrão. Se a sensação reduzir, se deslocar ou transformar quando você muda a intenção, isso sugere um componente perceptivo, energético maior. Se a dor permanece idêntica, intensa e sem alteração, é prudente tratar como sintoma físico. Soltar, observar. Não continue perseguindo uma resposta. Solte a expectativa, retorne a respirações lentas e espere até 5 minutos observando como o corpo responde. Anote o que mudou, diminuiu, aumentou, transformou-se em outro tipo de sensação, desencadeou náusea, ou provocou uma sensação de alívio e neutralidade. Essa latência é importante. Ativação muitas vezes mostra ecos nas horas seguintes, pequenos insights, sincronicidades ou uma sensação de limpeza emocional. Dor de cabeça médica tende a manter um padrão até o agente causal ser modificado. Analgésico, repouso, controle de estresse. Como interpretar o resultado? Algumas pistas práticas. Se o sinal for uma dor aguda, unilateral, pulsátil, acompanhada de náusea intensa, sensibilidade à luz e ruídos, ou dor que piora com atividade física, trate como provável enxaqueca ou cefaleia primária, e considere avaliação médica se for frequente. Se houver sensação de pressão central, flashes leves ao fechar os olhos, sensação de expansão, ressonância que muda com a intenção e sem náusea intensa, há maior probabilidade de que você esteja percebendo um processo subjetivo ou energético, o que muitos chamam de ativação. Ainda assim, é possível que fadiga,
desidratação, falta de sono ou eventos auditivos internos provoquem sintomas parecidos. Não romantize nem patologize. Marque tudo e observe padrões. 3 sinais simbólicos que ajudam na leitura: colapso, eco e neutralidade. Colapso é uma liberação temporária, um desconforto forte que depois abre espaço para limpeza emocional. Eco refere-se a sincronicidades e repetições que aparecem nas horas seguintes, pequenos sinais que confirmam uma mudança de padrão. Neutralidade é aquele estado em que a urgência emocional desaparece. Você permanece centrado, sem o mesmo gatilho emocional que antes dominava. Importante: nenhum desses sinais valida automaticamente uma interpretação espiritual. São pistas, não provas. Agora proponho um exercício guiado de 2 a 4 minutos que você pode fazer em casa, com segurança, para testar a origem do seu sintoma. Lembre-se: se surgir dor intensa, vômito, perda visual, fraqueza unilateral ou confusão, pare imediatamente e busque atendimento médico. Sente-se com a coluna ereta, pés apoiados no chão, mãos repousando sobre as coxas. Se preferir, deite-se em superfície firme com suporte para a cabeça. Respire fundo 3 vezes. Inspire contando até 4, segure por 2, expire contando até 4. Traga a atenção para o centro do peito. Imagine um elevador descendo pela sua coluna até parar atrás do externo. Sinta esse espaço. Respire nele como se o ar inflasse um pequeno balão naquele ponto. Observe se há calor, vibração, pressão ou luz. Feche suavemente os olhos. Observe apenas por 30 segundos. Não julgue. Em seguida, note a sensação na testa. É uma dor que pulsa, que apertou de repente? Ou é uma pressão estática, como um peso, ou uma luz que pisca com os olhos fechados? Se puder, toque levemente a testa com a ponta dos dedos, sem pressionar, para avaliar sensibilidade. Agora, em voz baixa ou mentalmente, diga: estou testando este sinal. Responda. Movimente-se. Mostre-me a sua natureza. Espere mais 30 segundos. Se sentir que a sensação mudou, diminuiu, deslocou, transformou-se em calor ou formigamento, registre isso. Se a sensação permanecer idêntica, sem resposta ao comando, trate com prudência como possível sintoma físico. Finalize a prática respirando lentamente por mais 30 segundos. Abra os olhos. Anote imediatamente 3 coisas. Como começou o sintoma? Como foi durante a prática e o que mudou nas próximas 2 horas? Esse registro é precioso para diferenciar padrões ao longo do tempo. Você pode, se desejar, acrescentar uma declaração curta em primeira pessoa como experimento sensorial. Algo simples e opcional. Eu observo este sinal com calma. Não me apresso. Eu permito clareza. Ou, por uma leitura mais simbólica, mônada, manifeste clareza. A oração ou frase deve ser opcional, breve e sem promessa de resultado. É um teste de intenção, não uma exigência mágica. Algumas perguntas frequentes que aparecem quando as pessoas tentam esse protocolo. E se eu sentir flashes de luz e também muita dor? Nesse caso, priorize o critério de gravidade. Se a dor é intensa, incapacitante ou acompanha náusea intensa, trate como emergência potencial e procure ajuda médica. E se eu tiver sincronicidades depois? Sincronicidades são interessantes, mas não são critérios médicos. Registre-as, conclua seu diário e, se ocorrerem com frequência, converse com um terapeuta integrativo que conheça processos subjetivos e saúde física. Posso interromper minha medicação se sentir ativação? Não. Nunca interrompa qualquer medicação sem orientação médica. Quais são os sinais que indicam que você deve procurar um médico sem demora? Perda súbita de visão, fraqueza em um lado do corpo, fala arrastada, convulsões, confusão severa, desmaio ou febre alta. Se a dor mudou de padrão abruptamente para algo muito mais intenso do que o habitual,
A pior dor da minha vida? Procure emergência. Se você tem histórico psiquiátrico, transtorno bipolar, esquizofrenia ou episódios psicóticos, comunique seu terapeuta antes de realizar práticas que busquem estados alterados. O risco de amplificar sintomas é real e a orientação profissional é necessária. Como organizar um diário útil? Anote data, hora, intensidade numérica, 0-10. Qualidade da sensação, pulsátil, apertiva, vibracional, luminosa. Local, unilateral, frontal, centro, gatilhos percebidos, sono, alimentação, clima, respostas ao teste, reduziu, aumentou, mudou. E sinais subsequentes, náusea, sono, sincronicidade, calma. Com o tempo, esse material mostra padrões que diferenciam causas médicas de experiências mais sutis. Algumas recomendações práticas de autocuidado para reduzir episódios e aumentar a confiabilidade dos testes. Mantenha a hidratação regular. Durma com regularidade. Reduza consumo excessivo de cafeína e álcool. Movimente o pescoço e os ombros para aliviar tensão. Pratique grounding, pôr os pés no chão, caminhar descalço na terra quando possível. E crie um ritual pré-teste de 5 minutos que inclua respiração, hidratação e registro. Tudo isso diminui falsas leituras. Também é importante falar sobre a tentação de interpretar qualquer sintoma como um sinal espiritual. A busca por significado é legítima, mas pode nos cegar. Use a ciência do seu corpo, sinais, padrões e respostas ao teste como plano de fundo. Metáforas como porta blindada para a mente, elevador para a coluna e ruído para pensamentos intrusivos ajudam a traduzir a experiência em ações. Lembre-se, metáforas são ferramentas psicológicas, não verdades dogmáticas. Depois do teste, se você notar sinais de ativação, ressonância que muda com intenção, flashes com olhos fechados, neutralidade emocional e ecos ao longo do dia, trate isso com curiosidade e responsabilidade. Hidrate-se, descanse, evite estímulos intensos como telas brilhantes e mantenha um diário das percepções e das sincronicidades. Se sentir que está entrando em uma rotina de estados intensos e desestruturantes, procure um profissional de saúde mental ou um terapeuta integrativo para trabalhar a integração das vivências. Por outro lado, se o padrão apontar para cefaleias frequentes, fortes ou incapacitantes, agende uma avaliação com médico clínico ou neurologista. Exames, quando indicados, ajudam a afastar causas orgânicas e a construir um plano de manejo adequado. Sem vergonha, sem medo. A responsabilidade é sua. Reconhecer limites e cuidar do corpo com a mesma reverência que se dedica ao desenvolvimento interior. Um ponto final sobre linguagem simbólica e tradição. Termos como mônada e arcontes aparecem aqui apenas como metáforas culturais para a centelha interior e para o ruído mental que nos impede de perceber com clareza. São imagens úteis para alguns, confusas para outros. Use o que funciona para você. Nada disso substitui avaliação médica ou discernimento crítico. Você pode repetir o protocolo algumas vezes, em momentos distintos do dia, para mapear padrões. Se optar por explorar mais profundamente práticas ligadas à pineal, meditações estruturadas, trabalho energético guiado, busque orientação de facilitadores experientes que respeitem limites médicos e psicológicos. Evite práticas extremas, privação de sono, ingestão de substâncias ou atividades físicas arriscadas sob a justificativa de ativação. Para encerrar, lembre-se, é possível desenvolver sensibilidade sem perder o senso de cuidado. Diferenciar uma dor de cabeça de uma ativação da pineal é um exercício de observação, disciplina e humildade. Você não precisa transformar cada sinal em um grande evento espiritual, nem reduzir toda a experiência a um problema clínico sem investigação. Mantendo registro, aplicando o protocolo das 3 chaves, reconhecimento, autoridade e comando, e respeitando os limites de segurança, você aumenta muito as chances de interpretar corretamente o que seu corpo está dizendo. Se quiser aprofundar,
Inscreva-se no canal para a sequência onde eu detalho práticas seguras de integração e envio um guia em PDF com checklist passo a passo para imprimir e usar nas suas checagens. Compartilhe este vídeo com alguém que costuma sentir pressão no meio da testa. Pode fazer toda a diferença. Cuide-se, observe, registre e haja com prudência.